Então, quando a gente fala em planejamento, em organização, em aprendizado eficiente e em inteligência emocional, nós estamos falando da estratégia. E essa estratégia, ela precisa ser muito bem definida para que você consiga ter êxito no processo de aprendizagem, no processo de planejamento, no processo de organização. Nessa linha, é muito comum, e eu trouxe um podcast ontem sobre isso no meu canal no Telegram, sobre as diferenças em você estabelecer um estudo estático e um estudo dinâmico. Cada vez mais nós estamos inseridos em um mundo em que as coisas mudam de uma forma muito rápida, de uma forma muito célere. Então, se estamos situados em um momento em que as transformações elas são acentuadas, nós precisamos nos adaptar a essas transformações. E como é que a gente faz isso? Nós precisamos, de fato, ter um modelo organizacional que a gente consiga fazer adaptações de rotina, caso isso seja necessário. Então, é muito comum que quando se pense num processo estudantil, que muitos alunos desenvolvam a organização dos estudos seguindo um formato de uma tabela. E esse formato de uma tabela, ele vai encontrar alguns aspectos que são considerados como desfavoráveis. Apesar de existir uma maior simplicidade na estruturação de uma tabela, ela traz grandes desvantagens, sobretudo de adaptação à vida cotidiana. Quando a gente pensa em uma rotina de estudos, em uma rotina de vida, certamente você possui uma gama enorme de atividades. E você vai precisar adentrar, vai precisar encaixar os seus estudos nesta rotina, nesta gama de atividades. Então, quando você pensa em colocar esses estudos nas atividades corriqueiras, nas atividades comuns, já que você busca estabelecer os estudos como um hábito, é fatal. Você precisa saber em qual momento você vai estudar, em qual momento você vai desenvolver a atividade ligada ao aspecto estudantil. Então, uma coisa é você saber como vai estudar e outra coisa é entender o que você vai estudar. Então, a partir do momento que você estabelece uma organização de estudos por tabela, você fixa as disciplinas, mas você não fixa o que estudar dessas disciplinas. Faz-se necessário que a gente possa estabelecer uma organização dos estudos que tenha como característica marcante a dinâmica. Não pensar em um cenário com dinâmica, sem dúvida, é você fadar os seus estudos a entender que você vai ter uma situação estática cuja situação não é verdadeira. Por quê? Certamente, ao longo da sua semana, surgirão eventos que não estão planejados. Então, é como se numa segunda-feira, em que você determinou que estudaria a disciplina 1 e 2, por exemplo, português e direito administrativo, aconteça um evento como uma enxaqueca, ou aconteça a situação do aniversário do seu afilhado ou afilhada, você vai ter que estar presente. E quando isso acontece, como o método tabela ele é estático, simplesmente você deixa de estudar aquelas disciplinas por uma semana. E eu vou além. Eu aconselho que você não estude apenas fixando a disciplina. Você vai precisar fixar a disciplina, fixar o tema e fixar o subtema. É importante a fixação de todos esses aspectos, da disciplina, do tema e do subtema. Quando a gente consegue fazer isso, sem dúvida, nós passamos a conseguir atacar alguns pontos, alguns detalhes que não é possível quando apenas organizamos os nossos estudos pensando na disciplina de um modo geral.